Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos caleis. Todo crente, acho que todos, eu não conheço nenhum que seja diferente. Todos se inspiram em alguém. Ou no seu pastor, né? Ou alguém da Bíblia, ou um missionário, ou um evangelista, ou um homem de Deus, né? Geralmente um homem de Deus que é cheio da unção, cheio do poder, que faz prodígios, que faz sinais, que é usado por Deus tremendamente. São pessoas humanas como eu e você, que têm vontades, que passou por um processo de libertação, que recebeu a Jesus. Alguns talvez era pior do que você quando você não era cristão, né? Enfim, o que eu quero com isso, que os irmãos entendam, porque esses homens que nós estamos falando, que nós admiramos, que são usados por Deus, irmãos, não são homens que nasceram dessa forma, não são homens que nasceram desse jeito, mas são homens que foram fabricados por Deus. Diga para o teu irmão: fabricado por Deus. Exato. São homens fabricados por Deus. São homens moldados por Deus. Transformados por Deus. E esse é o título da nossa mensagem: homens que foram fabricados por Deus. Porque o homem, na sua condição natural, ele é pecador. Ele é aquele que anda contrário de Deus. É aquele que realiza o seu próprio desejo do seu coração. É aquele que tem o pecado como essência natural da sua vida. Por isso, irmão, que eu descartei Jesus. Jesus não entra nessa estatística. Jesus é diferente. Mas todo homem, menos Jesus, claro, porque ele é o princípio, ele é o exemplo, ele é o primeiro Adão. Ele é o nosso exemplo, por isso que eu descartei. Todo homem, mesmo cheio da unção, cheio do mesmo Paulo, que eu admiro tanto, foi fabricado. Porque se você pegar a natureza, você vai ver que ele é homem, que ele comete erros, que ele tem dificuldades, mas ele é admirável pelo que ele fez no Evangelho, mas ele é fabricado. E a passagem que nós lemos hoje, nós lemos duas passagens que falam da mesma pessoa, Moisés. Moisés, no capítulo 4, versículo 10, representa justamente o homem na sua total limitação, incapacidade, sem direção, sem fé, medroso. Quando Moisés vai até Deus, quando ele sobe ao Monte Horebe, quando ele chega lá na presença de Deus, nós encontramos o Moisés que representa o homem natural. O homem que é, na sua essência, limitado, incapacitado, sem direção, sem fé, medroso, enfim, complexado. Um homem que tinha muitos problemas. Mas quando nós lemos aqui o Êxodo capítulo 14, 13, nós temos um outro Moisés. Um Moisés que se coloca e se impõe. Um Moisés que diz: calai-vos. Um homem que tinha a boca pesada, falava com dificuldade, se levanta e diz: calai-vos, fiquem quietos, e vede o livramento do Senhor. Hoje vai fazer uma grande obra na nossa vida. Um homem que sabia o que ia acontecer. Um homem que estava vendo o livramento antes de acontecer.
Se você ler essa passagem do primeiro Moisés que eu estou falando, você vai ter uma visão do Moisés medroso, que quer sair daquilo. Deus está chamando ele está vendo Deus está falando, não quero, não, é isso, é aquilo, a quem me enviou, quer dizer, não queria ir de forma alguma. Não importava se a sarça não queimava, não importava que um ser celestial estava diante dele, mas ele estava diante da sua própria limitação, olhando para dentro de si, não para Deus, e dizendo, eu não sou capaz. Envia outro, manda outro, não dá certo. Aí quando eu chego, no mesmo ano, um ano depois, eu olho agora, esse Moisés que foi e livrou o povo do Egito, um Moisés diferente, um Moisés mais imponente, um Moisés mais com uma visão espiritual, um Moisés de fé, um Moisés que crê no impossível, um Moisés que fala, calai-vos, pare de murmurar, pare de falar mal, porque Deus vai fazer uma grande obra. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados, irmãos? Sabe por que os sinais, o milagre não acontece na nossa vida? Porque nós perdemos tempo em falar mal. Nós ficamos, minha vida é uma droga, nós vamos morrer mesmo, as coisas, era isso que o povo estava dizendo, saímos de lá, andamos toda essa caminhada para morrer aqui, Moisés. Moisés se levantou e falou, calai-vos, fiquem quietos e vede, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vão ver, porque Deus vai atuar hoje na nossa vida. Você percebe? Dois Moisés diferentes, o primeiro e o segundo, um diferente do outro, é porque esse segundo Moisés foi fabricado por Deus. Porque o Moisés que subiu ao Monte Horebe, a primeira vez, não tinha condição alguma de fazer nada, nem mesmo por ele, muito menos para o povo de Israel, para o povo hebreu. Era um homem incapaz, era um homem medroso, era um homem limitado, era um homem sem fé. E que não é diferente nem de mim, nem de você. Porque nós somos limitados. Nós éramos incapazes, sem fé. E muitas coisas nós poderíamos dizer sobre nós. Mas as coisas mudaram na vida de Moisés. Por 3 aspectos que eu quero dividir com vocês nessa noite. Por que que Deus fabricou Moisés? Porque há também algumas características para que possa ser fabricado e haja uma mudança. E a primeira delas é justamente essa. Moisés era um homem escolhido por Deus. Diga para o teu irmão, ele era escolhido. Por isso Deus fabricou nele. Ele era escolhido. Deus havia escolhido ele. Quando Deus falou com Abraão, na mensagem passada que eu preguei com os irmãos, um pouco mais abaixo, você vai ver que Deus fala para Abraão, dizendo, será cativo, a tua descendência será cativo lá, mas eu vou livrar, vou livrar eles do cativeiro e tal. Ele estava falando justamente de Moisés. Já estava no coração de Deus, mais de 400 anos antes, já estava no coração de Deus, Moisés. E o que é interessante, irmão, Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus não procura pessoas capacitadas, muito pelo contrário. Deus procura pessoas para ser capacitadas. Deus procura pessoas que tenham problemas, que tenham dificuldades, e é esse que Ele chama. E é o caso de Moisés. Deus chamou ele, Deus escolheu ele, Deus elegeu ele, irmãos. Ele não tinha os olhos dele mesmo, ele não podia dizer o melhor dele. Ele já estava dizendo. Primeira coisa que ele fala para Deus, ele fala assim, tive medo. Quando ele viu Deus, ele virou o rosto, porque ele teve medo. Pode ler a passagem. E ele não acredita nele mesmo, é um homem que não acredita nele, um homem incapaz. Enfim, uma série de dificuldades que eu poderia ampliar para a sua própria vida. Mas o que mudou, irmãos, foi que Deus escolheu ele.